E aí, pessoal, vamos começar mais um História e Artes. E hoje vamos não só desenhar, mas como falar também um pouco sobre a vida de Napoleão Bonaparte, a era napoleônica e quais as consequências de Napoleão no poder e no mundo. Então, o período de poder de Napoleão vai de 1799 a 1815 e podemos dividir em duas partes. Na primeira parte, indo de 1799 a 1804, temos o consulado, e pensando na visão política, existiam três cônsules na França. Entre esses três existia o primeiro cônsul, que era Napoleão. E é interessante destacar isso porque Napoleão tinha mais poder do que os outros dois, tanto que acabou se tornando imperador. Napoleão ficou muito tempo no poder, e nos primeiros momentos ele conseguiu construir as suas bases de governo de forma que agradava tanto o povo francês, o povo comum, quanto a burguesia. E ele tinha que contribuir com a burguesia porque a ideia não era fazer com que a França regredisse ao absolutismo, ao antigo regime. A ideia era modernizar a França. Daí já podemos perceber que a burguesia terá um certo privilégio nesse momento. Então, por conta de Napoleão, a sua estratégia de governo, a França entra no processo de modernização e industrialização. E as indústrias surgem por conta do incentivo e investimento da burguesia, né? Mas Napoleão não se limitou às indústrias, foi também atrás de educação e cultura para o povo. Napoleão abriu o Louvre, e o Louvre nada mais era do que um palácio da antiga nobreza, e começou a encher de antiguidades para que o povo pudesse entrar naquele palácio onde antes não podiam entrar porque pertencia à nobreza, criando assim um museu e dando esse acesso à cultura e à educação para o povo comum. Então, Napoleão pegou um palácio da antiga nobreza que o povo jamais teria acesso, colocou antiguidades e deu acesso e criou um museu ali na França, né, dando para o povo acesso à cultura e educação. Mas, como nada na história é feito sem nenhum tipo de interesse, a ideia de Napoleão era fazer com que a população, por meio desse museu, observasse como era a vida dos antigos nobres, que viviam no luxo, e sentisse mais raiva ainda do antigo regime e agradecesse ainda mais a Revolução Francesa e o seu governante, que era Napoleão. Napoleão não se limitava às antiguidades, né, da França, somente às antiguidades da França, para colocar no museu. Ele também, em suas conquistas em outros países, costumava levar relíquias de outros lugares para colocar no Louvre, no museu. Dessa forma, o povo francês adquiria um conhecimento do resto do mundo e não ficava limitado somente à França, à história da França. E pensando como um civil francês, né, um homem comum da França naquele período, eu não poderia ter condições financeiras de viajar pelo mundo, mas o meu imperador traz o mundo para mim. Isso era um pensamento do francês naquele momento. Napoleão não estava fazendo nada mais do que mostrar o seu lado legal, bondoso, né, que atendia às necessidades do povo. Veja como ele consegue consolidar a sua base dando educação e cultura para o povo comum e modernização e industrialização para a burguesia. Veja como ele, com esse pacote, consegue agradar o povo para consolidar a sua base política, para se manter no poder. Agora, observando um pouquinho as leis, Napoleão vai criar o Código Napoleônico, uma nova lei para a França. Então ele começa a mostrar na lei para que ele subiu ao poder. E nesse Código Napoleônico ele estabelece que os cidadãos são iguais perante a lei, algo que já era decretado, já era gritado durante a Revolução Francesa. Também vai decretar o direito ao divórcio civil. Agora as pessoas podem se separar. E encerrar a relação entre Estado e Igreja, apesar de que a Igreja queria ter um pouco de acesso ao poder do Estado, porque devido à Revolução Francesa, esse poder que a Igreja tinha juntamente com o Estado caiu bastante. Mas agora não era permitido, agora o Estado era laico
e a igreja não tinha mais poder sobre o Estado, não sobre o Estado, mas um poder igual ao Estado. Aqui já podemos perceber que existe um forte pensamento iluminista em Napoleão para criar essas leis, e que também estava havendo um grande contentamento por parte do povo nesse momento. E a partir desse contentamento é levantado um plebiscito para que o povo votasse e decidisse se queria Napoleão como imperador ou não. E de quase unanimidade o voto foi sim, Napoleão como imperador. E por mais que a gente escute que a questão que Napoleão se autocoroou, isso porque era comum que os reis fossem coroados pela mão do bispo da igreja, né? Que o bispo da igreja colocasse a coroa sobre a cabeça do rei, porque não porque para ser rei precisava desse ato, mas é uma forma de mostrar que o rei está sobre o poder, não, mas a igreja, o Deus está acima do rei, né? É uma forma de mostrar esse tipo de situação. É algo simbólico. E Napoleão não teve um bispo colocando uma coroa sobre a sua cabeça. Ele mesmo fez isso. Napoleão colocou a coroa em sua cabeça com as próprias mãos, a pedido do povo, né? Até porque naquela outra questão que a gente já tinha falado agora há pouco sobre a separação da igreja com o Estado. A igreja não tem mais relação de poder, então não tem por que mais um membro da igreja, um símbolo da igreja, colocar a coroa sobre a cabeça de Napoleão. E agora vamos focar na segunda parte, né? Num período imperial de Napoleão, que vai de 1804 a 1815. E o fato dele se tornar imperador não vai de contra tudo que foi estabelecido na Revolução Francesa, até porque ele não seria um imperador absolutista. Ele governaria com os ideais iluministas. E durante a Revolução Francesa, o intuito era que acabasse com essa questão de rei absolutista, né? E nesse período de imperador, começam as guerras napoleônicas, começando a conquistar novos territórios dentro da Europa. Napoleão vai considerar inimigos da França dois grupos. Primeiro grupo, países absolutistas, ou seja, a França não é absolutista e também não quer que ninguém mais seja. Esse regime é um regime antigo, arcaico, que não pertence mais ao novo mundo. E o segundo grupo, países industrializados, se encaixando aí a Inglaterra. Isso porque Napoleão era contra a livre concorrência. Lembrando que a França também estava em processo de industrialização e na concepção de Napoleão, para a França entrar no mercado capitalista industrial, tinha que destruir a Inglaterra, justamente porque competia com Napoleão. Lembrando da Revolução Industrial, né? E Napoleão queria o monopólio dos produtos industrializados. Dessa forma, ele declara guerra contra a Inglaterra. O problema é que é difícil invadir a Inglaterra. A Inglaterra, por conta da sua posição geográfica. A Inglaterra se encontra dentro de uma ilha e por conta da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, a marinha inglesa era muito poderosa para a França bater de frente. E assim, quando a gente fala de Revolução Industrial, não quer dizer que só na Inglaterra existiam indústrias. Em vários países da Europa existiam indústrias. A questão da Revolução foi porque as indústrias na Inglaterra surgiram de forma rápida e cresceram bastante. Foram várias indústrias de uma vez só, basicamente. E daí houve uma grande movimentação do povo saindo do interior, das roças, da zona rural, para a zona urbana, para trabalhar dentro das indústrias. Então houve essa revolução assim, quase que do nada, de muitas indústrias e muito povo na cidade trabalhando, né, para não morrer de fome na zona rural. E a Inglaterra fez essa revolução, né, porque ela tinha condições financeiras para isso. E porque ela tinha condições financeiras para isso, aí já é outras histórias, outras questões. E em consequência dessa revolução industrial, a marinha inglesa ficou como a maior, a mais poderosa daquele momento. E até hoje é uma das mais poderosas do mundo.
Napoleão poderia até ter o maior exército em terra, né? Mas a marinha da Inglaterra era sua fraqueza. Daí ele não consegue invadir o Reino Unido. Reino Unido porque a Inglaterra faz parte dos reinos que tem a política unida, que está dentro da ilha chamada Grã-Bretanha. Mas se Napoleão não consegue invadir a Inglaterra, ele parte para cima dos países aliados à Inglaterra. Dessa forma, em 1806, ele decreta o bloqueio continental. Isso significa que os países que continuarem comercializando com a Inglaterra seriam invadidos pela França. Napoleão faz isso na intenção de que a Inglaterra perca seus parceiros comerciais e acabe falindo. Alguns países não aderiram ao decreto de bloqueio, principalmente Portugal, porque Portugal era devedor da Inglaterra e dependia economicamente dela. E logo a França invade Portugal. Mas antes da invasão, a família real portuguesa veio para o Brasil e, como consequência das atitudes de Napoleão, o processo de independência do Brasil foi acelerado. Ou seja, indiretamente, Napoleão também contribuiu para a independência do Brasil. Porque se Napoleão não força uma invasão a Portugal e a família real não vem para o Brasil, os anos de Brasil colônia seriam aumentados e a independência, que foi em 1822, quem sabe lá quando que seria essa independência, né? Então, de forma indireta, Napoleão contribuiu com a independência do Brasil. Claro que existem outros elementos que fizeram com que a coroa portuguesa viesse para o Brasil, mas o principal foi essa atitude de Napoleão. Antes de invadir Portugal, Napoleão já havia invadido a Espanha e colocado seu irmão como rei. Então, temos aí Espanha e Portugal sob o domínio de Napoleão. Logo depois ele vai em direção à Rússia, e a Rússia havia aceitado o decreto de Napoleão, mas a pobreza na Rússia fez com que ele voltasse atrás e voltasse a comercializar com a Inglaterra, porque a Rússia era o país mais pobre daquele momento, e a pobreza vai ser tão grande que vai se refletir até nas questões da Revolução Russa e Primeira Guerra Mundial, né? E por conta dessa atitude da Rússia ter voltado a comercializar com a Inglaterra, ela acaba se tornando um alvo de Napoleão. Mas é nesse momento que Napoleão sofre sua primeira derrota. Não por conta do poder militar russo, mas sim por ser um inverno rigoroso. O inverno na Rússia era muito forte, é muito forte. Onde só os soldados russos estavam adaptados a resistir àquele frio todo. Então, sempre que as tropas napoleônicas avançavam, as tropas russas recuavam. E assim os franceses iam se desgastando, tanto de frio como de fome. Fome porque, à medida que os russos recuavam, eles também destruíam as plantações e pegavam somente o necessário para que eles se alimentassem, não deixando nada para o exército de Napoleão. Até que chegou um ponto onde os soldados russos, bem alimentados e adaptados ao frio, enfrentaram os franceses, que já estavam bem fracos e marcando aí a primeira derrota de Napoleão, né? Então veja, o que derrotou de fato o Napoleão e seu exército, que era o maior exército daquele período, foi a questão da fome e do frio, né? E a inteligência dos russos em aproveitar o seu território, né? E fazer essa estratégia de sempre estar recuando e comendo tudo que vinha pela frente, deixando nada para os franceses, né? Assim, por conta da fraqueza dos franceses, os russos conseguiram derrotar o exército de Napoleão. Nesse momento, Napoleão vai preso, né? Vai ser preso, levado para uma ilha ao sul da Itália. Isso em 1812. Mas em 1814 ele consegue escapar. Em 1815 ele volta para a França e é bem recebido pelo povo francês, lembrando, né, de toda a política que ele fez para consolidar sua base dentro da França. O povo francês amava Napoleão. E chegando na França, Napoleão continua com a ideia de guerras, e ainda com mais raiva, né, por questões de vingança. E aí vem a sua segunda derrota, e agora definitiva, na Batalha de Waterloo. Não sei pronunciar muito bem esse local. Nessa batalha, Napoleão foi derrotado pelo general britânico chamado Wellington. Essa derrota foi pelo mar, né? E lembrando que
o ponto fraco de Napoleão era justamente o mar. Lembrando que a marinha britânica, a marinha inglesa, era a mais poderosa do momento. E mais uma vez ele será preso, agora na ilha de Santa Helena, na África, preso em 1815 e morto nessa mesma ilha em 1820. E daí encerra a Era Napoleônica. E aí, o que é que vocês acharam desse resumo sobre a vida de Napoleão? Deixa nos comentários aí embaixo. E se puder também, compartilha com alguém que esteja precisando desse resumo, né? Dessas informações sobre Napoleão. Tá? Isso aí, obrigado e até a próxima. Ah, sim, não se esqueça de deixar o like.